narração, né, do jogo entre Paraguai e Espanha, do gol do Valdez. A gente não vê a hora, mas o que ele falou é que o Cardoso ali participou da jogada. Eu acho, E aí o pênalti do Alcaraz no Vila, né? Mas não foi pênalti, a gente vai ver depois por baixo que, ó, eu tenho uma carguinha, mas ele se joga depois. Olha isso. Não foi pênalti. Puro teatro. Eu achei que foi pênalti. Você achou que foi pênalti, Magrão? Se você empurra com a mão ou com uma bacia, não é uma coisa. Mas eu achei que o empurrão ele nem teve. Não, com a bacia. Com a bacia? Acho que foi um pouco a junção das duas coisas, então ele aproveitou. Não, empurrar com a mão, com a bacia é a mesma coisa. Então, na sua opinião, não foi uma pisada de bola? O gol do Paraguai, sim. O gol, sim. O gol foi legal. 50% 50% de pisada de bola. E se a gente for pensar que a Espanha, mesmo jogando bem, faz um gol contra a Alemanha, não faz muitos gols em ninguém, que não conseguia chutar em gol, que o Paraguai marcava direito. Fez um gol aí. Que o Paraguai passaria a ter o contragolpe, estava armado para isso. A gente tem certeza que o árbitro influenciou no andamento do jogo. Dois pênaltis, né? Foi esse. Perdeu lá. Ele errou dos dois lados. Né? Isso. Quer dizer, os pênaltis eu achei que ocorreram, mas como ele tratou a batida de pênalti foi gozado. Invasão do lado, não. Na verdade, a maneira que a Copa vai entrar para a história a gente conhece depois, né? De um tempo. Mas eu tenho a nítida impressão de que vai ficar marcada por essa questão da arbitragem para sempre. Mas sempre foi isso. Não foi, Magrão, mas acho que a tecnologia veio evoluindo de uma maneira que essa está muito mais escancarada. Essa você via a pupila do jogador, né? Era um negócio... Eu acho que, no fundo, a gente passa 30 anos discutindo a mesma coisa e as coisas só acontecem 37 anos depois. Não, a história do... historicamente sim. A história da discussão de questões da humanidade importantes, através de eventos desse tipo, que demorou, sei lá, séculos para acontecer. Hoje nós estamos discutindo racismo na Copa do Mundo, discutindo educação na Copa do Mundo, que 24 anos atrás eu estava com a faixa na cabeça e os caras achavam que eu era um louco. Porque eu estava discutindo guerra, racismo, fome, imperialismo. E hoje está acontecendo de novo. Essa questão da utilização da tecnologia é a mesma coisa. Vai ter que acontecer, cara. Senão você perde credibilidade. Então, aí é uma prova de que quem comanda o futebol realmente não está plugado no negócio, senão já teria sacado que era nessa. E se antecipava, né? Quem comanda o futebol entende, em primeiro lugar, de poder, em segundo, de dinheiro. Enquanto essas coisas continuarem intactas, eles não entendem o jogo. É simples. E você vai tirar a maior margem de você ganhar esse dinheiro, que são as dúvidas, né? Deixar na confusão. Se você bota o Big Brother eletrônico ali, você tira a possibilidade de manipulação. De manipular a partida e, portanto, tira essa... Ou de pressionar, de criar uma situação, de repente, se eu votar contra esse, a arbitragem pode ficar contra mim, sabe? Não deixa de ser um instrumento, mesmo que não utilizado, um instrumento que pode ser usado para intimidação. E esse é um exemplo, esses exemplos servem para toda a sociedade. Quer dizer, somos nós, juntos, que podemos mudar, transformar a sociedade. Não é um indivíduo. Concordo. Não é quem está lá em cima que muda. Quem muda é quem está aqui embaixo, juntos, levantando a questão e exigindo mudanças. Bom, e a gente, como brasileiro, tem uma Copa do Mundo para cuidar, que a próxima é com a gente. E eu vou aproveitar o gancho e falar que foi lançada hoje na África do Sul a logomarca da Copa de 2014, que terá o Brasil como sede, vocês sabem. E depois de ver a logomarca, a gente em seguida vai ouvir aí uma das falas do presidente Lula durante o evento. Platini, você tirou o Brasil de uma Copa do Mundo, Platini. Você se meteu a marcar um gol de pênalti contra o Brasil. Isso é imperdoável, mas de qualquer forma, eu quero que você saiba que eu tenho um carinho profundo pelo grande jogador de futebol que você foi. Bom, simpático, mas impreciso, porque o Platini, na verdade... Perdeu a perna junto comigo. Ele bateu pior. Marcou o gol durante a partida. Marcou o gol do jogo. Bom, na verdade, o presidente falou de outras coisas também, citou uma partida do que o Beckenbauer jogou com a mão
enfaixada, Em 70. ele disse que, então ele falou que era em 66, aí depois falando do Romário e do Bebeto, falou que o Bebeto devia ter sido titular em 90, e o que sugeriria que ele era titular em 90 e não era reserva. Eu não sei. Mas valeu. Não, sim. E... Tem que se preocupar com coisas maiores. Um testemunho aqui, em 2008, quando o Lula recebeu os campeões mundiais, lá por causa dos 50 anos do primeiro título mundial, eu estava em Brasília e eu vi o discurso inteiro do Lula, uns 50 minutos, se não me engano, 47 minutos, falando só de futebol, citou jogador por jogador, sem imprecisão nenhuma, um negócio impressionante. Tá certo aí que o assunto era mais mundial, e aí acabou que nenhum sendo... desses jogadores é do Corinthians. Não, mas lá também não era, Magrão, lá também não era. Ele sabe a história. Aliás, ele deve achar que não ganhou porque não tinha jogador do Corinthians, né? E uma coisa, entre as coisas que foram ditas, óbvio que se fala de São Paulo, né, e ficou acertado que daqui 2 semanas o prefeito de São Paulo, junto com o governador e também Ricardo Teixeira, vão se reunir para tentar chegar a um acordo sobre essa questão. Agora, uma das coisas que também vai estar nos jornais amanhã, com certeza, você que gosta de uma notícia de amanhã. Você que gosta do jornal do amanhã, Magrão, esse fato de terem chegado à conclusão de que é melhor dividir o Brasil em 4 regiões e deixar que as seleções fiquem nessas regiões e não tenham... Isso é burrice. Não, é burrice e é uma... A única coisa que vai sobrar para nós é turismo. Vamos mostrar o Brasil para o mundo. Nós vamos cortar isso. Vão cortar, Magrão. Já vai custar caríssimo isso para a gente. Né? A menos que venha uma decisão em contrário, porque isso está decidido. O Jerome Valk, lá tão famoso e polêmico... Recomendo a matéria da Carta Capital desse mês, quem quiser ver, por favor. Legal, Isso, para quem não tem dificuldade de entender o que o Magrão está falando, durante muito tempo a Copa foi feita dessa maneira, né? As seleções chegavam num lugar e ficavam lá. A de 94, como eles têm a visão mundial da coisa, sugeriram essa coisa até para que o cara gaste com hospedagem em outro lugar, com voo, com atrações de outros lugares. Quer dizer, é mais ou menos o que se faz quando você entra num shopping. A circulação dentro do shopping é forçada para que você caminhe a maior quantidade de distância possível para você ficar mais exposto ao consumo. É o que eles estão acabando realmente na Copa. Você falou tudo, Magrão. E de Manaus a Brasília não é muito diferente de Manaus a São Paulo. Eles vão dividir o quê? Manaus, Cuiabá e Brasília. É isso. Eles vão juntar... Vão juntar em 4 de 3. Aí lá em cima é Fortaleza, Natal, Recife. Salvador... mas BH, eles atropelam as regiões. Tem uma que sai fora, mas é tudo mais ou menos próximo, né? Eles não respeitam as regiões propriamente ditas, entendeu? Mas de como, então? Não, geograficamente? A do Rio de Janeiro, pelo que eu escutei, a do Rio de Janeiro está colada com 2 do Nordeste, que seriam Salvador, Rio de Janeiro, Salvador e uma outra mais... então é uma aproximação cultural, então. Então tá bom. Bom, deram um nó no mapa. Lembrando que aprovaram o orçamento, né, do Estado de Brasília, mais de 600 milhões de reais no Estado de Brasília. Só perde orçamento para o Maracanã. Depois da Copa do Mundo, teremos jogos lotados. Né, os estádios lotados. 600 milhões é orçamento. Quanto vai custar, né? 696, né? É uma brincadeira. No mínimo vai custar o dobro. Depois teremos... Eu imagino que o povo do Distrito Federal não tem mais nenhuma prioridade. Depois teremos brasileiros e... Tudo perfeito lá. É uma vergonha isso, falando sério. A gente separou uma outra sonora do Lula também, porque o presidente da Confederação Brasileira, que é também o presidente do comitê organizador local da Copa, o senhor Ricardo Teixeira, foi, eu diria, chamuscado pelo que costuma ser chamado de fogo amigo. Dê uma olhada. Eu não posso falar da CBF porque é uma entidade particular em que eu não posso votar, não posso dar palpite. Sabe, veja, eu acho que se a CBF adotasse o que eu adotei quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, a cada 8 anos a gente trocava a direção da CBF. No sindicato a gente trocava. Agora eu não posso dar palpite numa instituição privada. Bom, a gente também acha que essa pode dar palpite no Congresso Nacional, para mudar a legislação. O assunto é futebol, né? Pode dar palpite e deve dar palpite. Ricardo Teixeira desde 89. É maluco essa coisa, porque não tem nada mais público do que a seleção brasileira, né? Ao mesmo tempo é um patrimônio imaterial da nação, assim, é uma coisa muito pública, né? Talvez seja a coisa mais pública do Brasil, que mexe com mais gente. E nessa hora, você trava numa autarquia lá privada que... Então tem que apitar sim, eu acho. Tem que apitar e a palavra dele influencia. Claro, é claro que tem que ter
uma emenda constitucional, que não é tão simples assim de ocorrer, mas esse debate tem que acontecer. Seria uma intervenção, né? Não, você tem que provocar uma mudança na legislação, mas para isso tem que mudar a Constituição. A Constituição de 88 dá absoluta liberdade de organização às entidades esportivas. Sim. Então os caras mexem no estatuto todo dia, de acordo com o seu interesse, desde que eles tenham, claro, poder político e econômico, para tanto, como todos têm, no caso da centralização de poder. O que acontece é que, apesar do discurso do Lula ser esse, ele está mais fechado do que nunca. Acho que os cartolas brasileiros nunca tiveram tão respaldados pelo governo como o Ricardo Teixeira, aliás, ele é um fenômeno político, porque ele tem a oposição, tem o governo, ele tem nos estados lá, como o Ceará tem o Tasso Gereissati ao lado, ele tem... Nunca um cara foi tão calçado politicamente por todas as tendências. Está todo mundo com ele. E vai aumentar. A bancada da bola é o maior partido político do país. Se você mexer mesmo. E você pode esperar o pessoal do comitê, também o seu Jerome Valk, todo mundo que cuida disso, dando ordens aqui em presidentes, governadores de estado nos próximos anos, pressionando. Fizeram isso na África do Sul, vai acontecer aqui. O poder do Ricardo Teixeira com essa história da Copa do Mundo aqui é gigantesco. Não dá para mencionar. Todo mundo quer ser sócio dele, no maior negócio da história do Brasil, né? Mas fecha com o Magrão também, acho que está na hora de a gente começar a discutir essa coisa de como é que se usa o nome do Brasil, né? Sim. Porque se a seleção é Não é brasileira... só o nome, não. É cor, bandeira, hino, tudo. Tudo que é nosso está ali. E ninguém dá resposta a isso, não tem contrapartida social, pelo menos. Hoje eu vi de um amigo que estava perguntando quem ia ser o técnico da seleção, e uma hora parou e falou, mas é tão importante de ver a seleção direta, isso aí. Um monte de gente diz isso. Um monte de gente diz isso. É verdade. Defendo isso há 30 anos. E seria fácil, né? É mais importante ser presidente da Com República. essas urnas eletrônicas, eu faço sim para fazer. Aproveita já que... junta com o ano de eleição... Isso é democracia perigosa. Vamos abrir eleição. A democracia é um perigo. Você deve ser uma tragédia. Não, pra mim é muito boa. Só que aí, de repente, vai torcendo Corinthians enorme e volta lá no Birubiru para estar com a seleção brasileira. Vai o Flamengo lá embaixo, volta o Andrade quando é campeão brasileiro, porque a eleição é um mês depois. Meu candidato, por exemplo... Eu não sou contra, mas... Hoje eu candidataria... Mas é parlamentarismo. Não serviu, cai. Outra eleição. Por que não? Parlamentarismo, voto digitalista, é tudo minha praia, Magrão. É tudo minha praia. Não vamos discutir política aqui. Bom, a gente vai virar um pouquinho, vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro. Antes eu vou mostrar aqui uma caricatura do Nelson Fernandes dos Santos. Boa noite, amigos do Cartão. Meu nome é Nelson dos Santos, sou caricaturista e santista fanático. Estou louco para acabar logo com essa Copa e assim poder ver os craques de verdade jogarem. Ele manda aqui, ó. É você, Curi? Pô, saímos bem na... Olha a fechada, hein? Deixa eu dar uma olhada. Tu vê pra pessoal lá, Magrão. Bem legal. Não, melhorou bastante. Melhorou muito. Aproveitando que foi Quem perdeu foi o Vladir, cara. o Curi que mostrou a caricatura. Nós só podemos ganhar, Chicão. Lembrando que o Ganso não deve jogar contra o Palmeiras na quinta-feira. No Campeonato Brasileiro. Tem que se guardar para o Vitória e para a Copa do Brasil. Fez uma artroscopia no joelho, está se recuperando. Bom, vocês conhecem o nosso bravo repórter Rafael Facchini, foi às ruas hoje, mais do que selecionar os corneteiros, como sempre, que vocês verão. Logo mais, quis saber se em tempo de Copa do Mundo o Campeonato Brasileiro sai ou não sai da cabeça dos torcedores. Olha, Vladir Lemos, a partir de semana que vem, as notícias de esporte dos jornais passam a falar sobre o Campeonato Brasileiro. Com 17 pontos em 7 jogos e com 5 vitórias, esses são os números do líder, o Corinthians. Em segundo lugar, também com 17 pontos e com 5 vitórias, quem diria, o Ceará. Só que o Vovô fica em segundo lugar devido ao saldo de gols, 7-6. Mas e aqui pelas ruas? O torcedor sabe a quantas anda o Campeonato Brasileiro? Time você torce, grande? São Paulo. Como está o São Paulo no Campeonato Brasileiro? Agora você perguntou legal, viu? Não sei, mano. Acho que nenhum torcedor sabe. Eu vou te lembrar então, o São Paulo está em 6º lugar, é uma boa posição? Dá pra chegar primeiro ou não? Melhor que o último, né? Corintiano, cara. Como é que tá o Corinthians no Campeonato Brasileiro, você lembra? Não lembro não, irmão. Ele tá em primeiro, né, com 17, né? Em primeiro? O primeiro. Como é que tá o Santos na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro? Mal. Estou em 8º lugar. Deixa eu passar uma informação mais correta, o Santos está em 4º lugar do campeonato. Legal, eu ia falar isso aí. Posição do Palmeiras na tabela de classificação, você lembra? Não lembro, acho que nem tá, não começou ainda, o campeonato começou, não sei. Para vocês, seu estúdio, o Campeonato Brasileiro começa efetivamente a partir dessa quarta-feira? O campeonato não começou, é bom, né? Chico Sá, você que é o que interpreta a alma humana, por que sai tanto na cabeça do torcedor, uma coisa que ele gosta tanto?
Não, agora foi uma concentração maluca, né, em Copa do Mundo, né? Todo mundo entrou e ouviu esse barulho durante o mês. Eu acho que a Copa que as mulheres mais entenderam de futebol na história, como eu vi mulheres com... Tem aquele folclore que mulher não entende e tal, que é uma injustiça, mas como eu vi mulher sabendo lei do impedimento, assim, acabou com a nosso último trunfo. A gente já perde tudo, agora a gente perde também lei do impedimento, ela sabe mais que a gente. Então. Não, a lavagem cerebral é brutal. É né? brutal. Eu acho que o torcedor gosta mais do time que da seleção. Não gosta, você vê pelos e-mails aqui, né? Mas essa Copa o envolvimento era muito grande. Você vê que no primeiro dia que não teve jogo, que veio de uma maratona, deu uma todo mundo entrou numa abstinência maluca, numa síndrome. Mas essa é a venda do evento ultra, mega, pop, gosto que gosta da palavra burguês comercial do futebol, que é o mais que tem. Eu tive que ver um faroeste naquela tarde que não teve jogo pra repor os hormônios do homem nacional. Já que o torcedor está assim tão esquecido, vamos dar uma olhadinha aí na 8ª rodada, já que o campeonato parou na acesso, aí temos Grêmio e Vitória no Olímpico. Já dá mais um tempinho, né? Uma semaninha pelo menos. Jogos da quarta-feira, né? Atlético Paranaense e Cruzeiro na Baixada. Ele está dizendo isso aí, mas ninguém está interessado nisso aí. Claro que estão. Acho que nesse momento sim. São Paulo e Avaí no Morumbi, 7h30 da noite também. Vou virar a tela. Aí um dos clássicos, né? Outro é Santos e Palmeiras, Flamengo e Botafogo no Maracanã às 9 da noite, Guarani Internacional no Brinco de Ouro, Goiás e Vasco no Serra Dourada, Ceará e Corinthians no Castelão às 21h. Jogão. Sem Ronaldo, né? Essa é a questão. Daí jogos de quinta-feira, Palmeiras e Santos no Pacaembu, jogaço também. Os Atléticos aí, o Mineiro contra o Goianiense, no Mineirão às 9 da noite, e Fluminense e Prudente no Maracanã. O Fluminense está bem também, terceiro colocado. Eu tive a ser visto nesse começo de campeonato, é o Palmeiras, né? O Palmeiras é o que mais se mexeu, né? Trouxe o Filipão, tá animado. Amanhã joga com o Boca, né? Joga com o Boca na despedida. O Marcos, goleiro, vai ser homenageado, porque o jogador que mais atuou no estádio, né? Na história, Marcão? No estádio, né? Bacana. Você viu a promoção que o Palmeiras fez? O torcedor pode ser gandula, o cara paga uma grana para ser gandula no jogo da manhã. Os gandulas serão torcedores. E é uma baita grana, não recordo o valor. Eu vou checar isso aí direito, porque eu tenho 2 amigos que são gandulas lá, ganhavam R$50 por jogo para trabalhar. Eu quero ver isso, sou gandulas há anos. Vitor, você não entra nessa porque você não tem porte físico para ser gandula. Eu tenho. Você vai atrasar o jogo. Eu tenho bastante físico para ser atleta. Vai atrasar o jogo. Amigos, você trabalha quanto que eu. Vai tirar o troco do feriado dos gandulas, né? Eu acho. Vamos dar uma olhadinha então, já que a gente engatou nessa coisa de Campeonato Brasileiro, falar um pouco dos times paulistas. O Corinthians esteve em campo ontem, né? Em Campo Grande lá, enfrentando o Comercial, ganhando de 6-0. Ele está vendo alguns jogos. Para aproveitar de gancho e falar da ausência do Ronaldo, que passou esse tempo todo, mas não vai estar em campo tão cedo. Se imagina aí mais 12 dias para que ele comece a treinar com bola, né? E o goleiro Felipe? No final das contas? Ficou mesmo? Não. Por enquanto ficou, né? Porque ele tem contrato em vigência, a direção do Corinthians não gosta dele, por algumas forçadas de barra para sair, e os empresários dele negociaram com o Genoa um empréstimo. Aí o Genoa disse não. Aí o Corinthians até ontem dizia também não. E o Felipe já fez os 7 jogos, ou atua no time do exterior ou vai para a segunda divisão. E eu acho que o Bobadilha, que foi contratado, sendo independente Medellín como herói, é um goleiro em decadência. Acho que teria sido mais negócio ficar com o Felipe, né? Não, então a questão aí é que realmente ele está fora dos planos do time, mas o contrato vai até 2011, né? Até 31 de dezembro de 2011. Ele também aconteceu? A direção não gosta dele, queria um emprego. Mas aconteceu alguma coisa. Exatamente. Você que é o cara mais bem informado dos blogueiros que eu conheço. Não sou mais bem informado, mas assim... Aconteceu alguma coisa, né? Tá voltado para a Copa. Não, Magrão, é o seguinte... Eu sei que o interessante a relação dele com a torcida já não era das melhores. Ele também já tinha provocado alguma coisa com propostas de fora também, que também não caíram bem. Ficou respondendo no Twitter, ontem, um pouco torto para os torcedores. Ele se acha pouco querido no Corinthians. Mas vocês acham pouco? O cara o time está em férias e o cara está fora dos planos por causa disso? Se ele sempre foi assim? Tem alguma coisa maior nisso aí. Não, alguma coisa aconteceu, exatamente o que eu não sei. Então, por favor, semana que vem responda a minha pergunta. Repórter. Vou chegar para vocês. E uma notícia que vai estar nos jornais amanhã também, na verdade publicada num jornal espanhol, o Sport, que diz que o Santos conseguiu acertar o empréstimo do Keirson com o Barcelona. Né?
daria em troca a exclusividade de compra de alguns jogadores a serem escolhidos, provavelmente o Neymar. Pô, vamos sentir tanta falta do glorioso André com esse Keirson. É que o Keirson no Curitiba era um jogador de bom toque de bola, boa técnica, que encaixa bem pra tentar... Time leve. No time do Santos. Agora ele tem que jogar bola, não pode ser Keirson no Palmeiras, que não veio. Incrível um jogador... A vontade dele no Palmeiras era absurdo, né? Mas um menino que tem o futebol que ele tem, entrou numa negociação, fez muita gente ganhar dinheiro, não conseguiu jogar no Barcelona, foi mandado pro Benfica, não jogou no Benfica, foi mandado pra Fiorentina, não jogou na Fiorentina e agora volta pra cá. E não vai jogar no Santos. Imagina a vontade que o cara chega, né? Bom, Big Ben me aperta aqui para a gente fazer o nosso último intervalo e a gente volta já para falar, entre outras coisas, de Filipão, que se pronunciou hoje sobre se aceita ou não aceita, se é o próximo técnico da seleção. Pode ser na volta? Quem sou eu para discordar de você? Cartão verde faz o intervalo aqui. Fica até já. Meu nome é Jefferson. O final da Copa vai dar a Espanha. O resultado, acredito eu, que vai ser 2-1. A Espanha vai sair vitoriosa nesse jogo. Cartão verde, volta já.